Quando a procura da verdade se confunde com interesses políticos, a procura do conhecimento se reduz à busca pelo poder. Para quem acompanha o canal há bastante tempo sabe que um dos motivos de eu estar fazendo isso aqui é justamente para abrir pensamento, né? Para a gente abrir debate, para conversar sobre o assunto. O vídeo de 1984 foi um exemplo disso, né? Eu li, fiz a resenha, tive diversos comentários, respondi ele e acabei fazendo um trabalho muito legal ali, sabe? Quando eu reassisto aquele conteúdo, eu fico muito feliz com o resultado. Isso é um conteúdo que vai se perpetuar, porque esse livro vai continuar sendo lido e, consequentemente, a gente vai continuar falando sobre os assuntos. E esse ano, um dos livros que mais me inspirou e que mais me trouxe questionamento, foi um livro que eu li muito rápido, foi esse aqui, ó. O Estado de Medo, do Michael Crichton. Olha a quantidade de marcação que eu fiz. E essa frase que eu falo no início está aqui dentro do livro, tá? Esse livro aqui foi escrito pelo Crichton e ele traz, em 2004 ele foi escrito, e ele traz uma série de questionamentos sobre um dos assuntos que mais anda em voga e um dos assuntos mais complicados e intrincados de poder se falar, que é o aquecimento global. Durante todo esse período, desde quando começou essa narrativa, quando começou as pessoas a falarem sobre o aquecimento global, né, ou sobre o fim dos recursos, aquela coisa toda, sabe? Sempre se entra naquela seara. Primeiro, tu não pode questionar, porque se tu questionar, tu é negacionista. E aí quando tu entra nessa situação de tu ser negacionista, não interessa o que tu diga, porque o teu argumento e a tua pessoa está descaracterizada dentro de um contexto, sabe? E vamos deixar bem claro, antes de eu continuar a narrativa e a resenha, sugestão, enfim, do livro, tá? Primeiro é o seguinte, o fato de não acreditar na narrativa que está sendo vendida de aquecimento global não quer dizer que abre precedente para se destruir tudo. Muito pelo contrário, atitudes são bem-vindas para tu poder melhorar o teu ambiente, para tu melhorar os seus recursos, para trazer novas alternativas para a gente continuar subsistindo dentro do nosso planeta. Ponto. Então, o fato de, por exemplo, eu não engolir a ideia do aquecimento global, da forma como eles vendem, eu não consigo, eu não quer dizer que eu estou passando pano ou dando carta branca para todo mundo sair destruindo. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Eu acho que as boas alternativas elas têm que continuar surgindo. Tá? E isso faz parte do nosso processo evolutivo. Agora, do jeito que está sendo feito, de cima para baixo, com os governantes decidindo o que é melhor para uma elite, né, que é o que dizem da elite globalista, tu perde completamente a noção do negócio, sabe? E aqui no livro, especificamente, escrito em 2004, gente, tá? Fazem 20 anos já quase, o Crichton deixa isso muito claro, porque ele cria um techno-thriller que se chama, né? Porque ele cria um vilão plausível, né? Uma instituição sendo vilã, e a partir dessa vilania, os personagens na volta vão discutindo os motivos e as coisas e apresentando dados e tentando convencer as pessoas e conversando sobre o assunto. E aí ele transforma a ciência numa coisa muito fácil, que ele tem essa característica do Crichton, sabe? Então se você pegar aqui, eu vou ler um pedacinho de um dos trechos aqui, sabe? Que me chamou muita atenção, que é esse aqui especificamente. Quando outras pessoas decidem o que é melhor para mim, quando não vivem onde eu vivo, quando não conhecem as condições locais dos problemas que enfrento, quando nem vivem no mesmo país, mas mesmo assim acham que sabem a solução para todos os meus problemas e sabem como eu devo levar minha vida, eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema com isso também. Sabe? Isso é uma das marcações e uma das coisas que o Crichton fala, sabe? De novo, ele não está abrindo precedente para tu sair destruindo, para tu sabe, porque eu vou usar esse livro aqui que é uma ficção, né, que é um livro ficcional, mas que usa dados reais ou dados colhidos e, sabe, sair destruindo tudo. Não é isso, sabe? Só que quando, vamos usar um exemplo de uma Greta Thunberg ou de um Leonardo DiCaprio, entram em jatinhos que consomem uma quantidade absurda de combustível para ir para qualquer lugar, sabe? E eles vão para um determinado lugar e começam a dizer para as pessoas como elas têm que viver, como elas precisam viver, aí se transforma num problema. Esse é o negócio. Sabe? A gente vem vendo esse abuso de autoridade das pessoas, normalmente endossados por atores, né? Porque os atores agora resolveram que eles vão salvar o mundo, né? Coisa que não faz sentido nenhum, né? Porque eles não têm nem capacidade muitas vezes de conseguir fazer um filme bom, quem dirá chegar a salvar o mundo, sabe?
E aí eles começam nessa narrativa. Isso aconteceu muito durante, quando estavam as queimadas, há 2, 3 anos atrás, lá, todos os autores da Globo foram lá e fizeram um vídeo, e falaram da queima, e fizeram musiquinha, não sei o que e tal. Agora está acontecendo a mesma coisa e eles não estão fazendo. Por quê? Porque são narrativas que são vendidas de acordo com o dinheiro que entra na conta deles, ou de acordo com como as coisas vão acontecendo, sabe? Essa é a situação. E agora que está acontecendo a CP28, por exemplo, né, em Dubai, que tu começa a enxergar que quem tem muito dinheiro está indo, os governantes estão indo para falar sobre questões climáticas. Caramba, cara, sabe? Mas os cientistas mesmo, os caras que fazem os estudos e que realmente estão focados dentro de um processo de criar dados, para a partir desses dados definir o que a gente vai fazer para o futuro e entender os dados passados, esses caras não são nem consultados. Ou se eles têm uma opinião divergente, não funciona. Isso aconteceu mais ou menos durante a pandemia também, né? Quem era contra a forma como estava sendo feita era silenciada pelo Twitter e ficou provado, porque teve gente que está sendo processada nos Estados Unidos por causa disso. Enfim, todas essas coisas, mas a mídia não passa para frente porque não é interessante para eles passarem para frente exatamente esses contextos, né? Então, dentro dessa questão do livro especificamente, sabe, é mostrado todos os dados são questionados, são falados, e eu acho que essa é a situação. Eu venho dizendo já há algum tempo dentro do canal e dentro dos vídeos que eu faço, tal, que tu precisa ter uma mente aberta para tu poder falar sobre o assunto e para tu poder ver os dados e consultar se alguns deles são verídicos, são verdades, são inverdades, e a partir dali tu começar a montar teu senso crítico. A literatura serve para isso. Então tu sai fora da mídia que está te vendendo sempre a mesma coisa, e tu vai para um outro lado, tu vai para a tua consciência, tu expande a tua consciência e tu abre ela de uma maneira diferente. O livro especificamente, que é da editora Rocco, vou falar um pouquinho da edição, tem 624 páginas, tá? Talvez esse aqui seja um dos livros mais controversos do Crichton, sabe? Ele sofreu bastante na época do lançamento dele, porque se vocês pegarem aqui, vou dar um exemplo para vocês aqui numa situação que ele bota alguns gráficos, sabe? E aí esses gráficos são usados de base. Por exemplo, aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, aqui ele tem um gráfico da temperatura global de 1800 até 2003, ó. Então ele pega esses dados globais aqui da média dos últimos 5 anos e tal, então ele vai dissertando aquilo, como ele vai montando não sei o que e tal, e ó, ele vai linkando uma coisa na outra, e ele vai montando um raciocínio lógico de como era, de como foi, de como vai ser, não sei o que e tal, de por que é assim, por que é assado, vai falando sobre as questões das geleiras e tal, essa situação toda, sabe? Então, eu acredito sim que a Terra está passando por um processo de mudança, mas se vocês puxarem da memória, quem tem a minha idade, vamos dizer assim, ó, eu estava no colegial ainda, e a gente teve que fazer um trabalho sobre a Rio Eco 92. Então lá já se discutia isso, sabe, sobre a questão, né, do gás, não sei o que, isso e aquilo e tal, e desde então vem sendo falado sobre o assunto, vem sendo dissertado sobre o assunto. Uma hora são os gases que na atmosfera, a outra hora é o final dos recursos, outra hora são os canudos no mar, outra hora, sabe? E isso vai indo, sabe? Mas uma coisa é fato, sabe? O ser humano destrói o seu ambiente. Nós temos essa característica, é da natureza humana fazer isso, sabe? Por diversos motivos, por melhorar moradias, melhorar não sei o que, isso, aquilo e tal. Mas a gente também precisa pensar que se tu usar de exemplo aqui no Brasil, a destruição do nosso ambiente acontece, e aí tu transforma as pessoas em marionetes políticos, em marionetes de qualquer coisa, quando 43% da população não tem saneamento básico. E aí tu começa a olhar uma preocupação dos governantes com o que o Leonardo DiCaprio está dizendo e não resolve o problema do Zezinho ali que mora, o Ribeirinho que mora ali e tal, entende? São essas coisas que realmente me incomodam, sabe? E eu começo a questionar isso muito, sabe? Quando a gente se torna conivente com o discurso, que é uma coisa que o Crichton já deixou bem claro dentro do livro, mostra isso de forma muito clara, sabe? Essa liberdade que os governantes têm essa liberdade que eles têm de tolher as nossas liberdades, de tolher o nosso pensamento, de tolher as coisas que a gente quer falar. E de novo, pela 4ª vez no vídeo, eu não estou endossando madeireiros a derrubar a Amazônia inteira. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte:
Entendam o que está acontecendo, juntem informações e a partir dessas informações juntadas, vocês montem o senso crítico de vocês para não cair nas mesmas armadilhas que todo mundo cai. É aquela história, reciclar é bom? É claro que é. Deve ser feito, deve ser melhorado, tem que ser feito diferente do jeito que é feito hoje, sabe? Com aqueles depósitos e lixão, não sei o que, isso tem que mudar. Mas não da forma como eles querem mudar, sabe? Cortando as coisas, sabe? Falando lá um Bill Gates da vida dizendo que tem que eliminar o papel higiênico, não sei o que, entende? Então a gente começa a perceber que existe sim uma meia dúzia de pessoas no nosso universo que simplesmente acham que vão mandar em todo mundo. E se a gente não abrir os olhos e não estiver desperto, nós com certeza seremos mandados e com certeza teremos nossas liberdades tolhidas. Eu comecei o vídeo falando de 1984 por causa disso. Porque a gente precisa abrir os olhos, a gente precisa ver o que realmente está acontecendo. E Estado de Medo do Crichton é um desses livros de fácil literatura. Eu li ele em, sei lá, 13, 14 dias, 600 e poucas páginas. Porque é impossível parar de ler esse livro. Porque ele é um assunto que, apesar de ter sido escrito há 20 anos atrás, o cara era visionário e ele descreve situações que estão acontecendo hoje. É surreal. Vocês precisam ler isso aqui, tá? Leiam isso aqui. Obviamente, encarem como uma ficção, não tem problema, mas os dados que tem aqui dentro vão fazer você questionar o universo à sua volta. Gente, eu adoro fazer esse tipo de conteúdo, né? Minha nota pro livro é 5, tá? Esse aqui é a nota 5, foi uma das melhores leituras de 2024. Bom, continuando, adoro fazer esse tipo de conteúdo, acho que ele é engrandecedor tanto para mim quanto para quem acompanha, né? Pelo menos ele cria um questionamento, ele cria uma situação. E toda vez que eu trago isso, que é um dos conteúdos que talvez as resenhas literárias, ou quando eu falo de livros, é o que menos me dá visualização, sabe? É o que menos tem gente assistindo e tal. Mas não tem problema, sabe? Porque como eu disse no início, o cerne do canal é esse e eu vou continuar fazendo esse tipo de conteúdo porque faz parte e é bom a gente abrir os olhos para o que está acontecendo e através da literatura, com certeza, a gente vai manter os olhos abertos, certo? Forte abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar o vídeo se vocês acharam a mensagem interessante, ok? Forte abraço, até o próximo.